Olá, Boa boa noite, dona noite. Cassiana. Tudo bem? Tudo ótimo por aqui. É uma honra recebê-la aqui com a gente. Vou pedir para você se apresentar para quem não te conhece ainda, mas vai conhecer hoje. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos para a nossa live. 2 anos depois, né, doutor Cláudio? Pois é, Tempo 2 anos voou. depois, tempo voa. Para quem não me conhece, meu nome é Cassiana, também conhecida como Cassi Ferian. Eu sou nutricionista funcional. Sou a nutricionista do doutor Cláudio e de Ó. vários que estão entrando aqui na live, que eu já estou vendo. E eu sempre recomendo a Cassiana porque é uma pessoa que ajuda muita gente aí e meus pacientes adoram ela. Os pacientes aí que fazem o protocolo com dose alta de vitamina D. Hoje Principalmente porque você também faz, né, Cássio? Então, o as pessoas tema da costumam. live hoje não é para falar sobre o protocolo, mas para quem está interessado, eu continuo no protocolo. E estou Uhum. muito bem, graças a Deus. A vitamina D não tá dando para ver aí, né? O meu quadro aqui atrás é um sol, porque a minha relação com Uhum. o sol e com a vitamina D é íntima. Uhum. E o que você preparou aí pra gente hoje, Cássio? O que você quer falar de legal aí pra gente? Tem muita gente aqui que veio só pra te assistir, hein? Você tá prestigiado aqui com a nossa Com audiência aqui. certeza. Itapira bombando, pacientes que eu atendo online de outras cidades Opa. também. Bom, Vamos chamar o povo aí, pessoal. Chama, convida aí alguém que precise aí de melhorar a alimentação que vocês conheçam, né, Cássio? isso. Chama aí. O povo tá se alimentando muito mal. Misericórdia. Primeiramente, Tô me agradecer assustando. o convite da live, da oportunidade, que é sempre um prazer. Quando nós definimos o tema, né, eu fiquei muito feliz porque o nosso tema de hoje é um assunto diário no consultório. Essa sou eu em todas as consultas, ensinando tudo desde o comecinho, né? Então nós temos princípios básicos para tornar a dieta da sua família mais saudável. Como, da onde que eu começo sem causar terrorismo, né? Uhum, é verdade. Então, a gente convida todo mundo que está assistindo até para anotar, porque a única coisa que pode acontecer é depois dessa live se colocar pelo menos 50% do que aprender aqui em prática, é ver a vida mudar, né? É verdade. Ó, eu tô com minhas Tá com as anotações aqui, ó. anotações? É, Opa! Eu gosto de anotar em folha branca. Depois eu perco essas folhas tudo, mas você eu já gosto de é meu anotar. nutrido, né? Eu tenho bastante paciente que está aqui online, que ouve isso, tudo que eu vou ensinar, ouve isso toda vez que vai no consultório, mas sempre vale reforçar. Mas é muito importante isso, Cássio, porque a gente vê que a alimentação das pessoas está cada vez pior. É assustador, assim. Você começa a perguntar e você se assusta. E as Você fala, principais meu Deus. queixas que eu vejo assim em atendimentos, pouca disposição, falta de energia. As pessoas chegam pedindo ajuda. Eu não sou a mesma pessoa, não tenho energia, não consigo trabalhar, não consigo treinar direito. E é isso. Então, esse é o nosso tema. Será que alguém aqui já se sentiu assim, Cássia? Pergunta aí pro Será? povo. E aí, pessoal, Com vocês já se certeza. sentiram assim, Alguém sem já se sentiu energia, sem energia, com dificuldades para com viver o dia, né? Para desânimo, trabalhar? depois que come fica com aquela sonolência? Entrei na live aqui com o meu chazinho, né? É, no copo de Nutri que é cristal, Nutri. você tá muito chique. É uma xícara. Bom, vamos Xícara de lá. cristal. Quando nós definimos o tema, posso começar? Pode, fica à vontade. Você que manda aqui. Não, você vai ter que reservar um espacinho do nosso tempo para contar a sua experiência. Tá Então, bom. ó, belezinha. Daquela live para essa live, dá pra gente fazer um antes e depois, né? Eu perdi mais 1 quilo essa semana, hein? Então, vai. Olha só. Olha que 41 beleza. agora. Então, 41 quilos em menos de 6 meses. Bom, quando nós definimos o tema, eu fiquei muito feliz para explicar tudo desde o começo. Então, princípios básicos. Se a gente for pensar, né? O que faz parte da base é o alicerce.
né? Uhum. E como que nós vamos levar essa alimentação saudável, mudar a dieta sem causar aquele terrorismo? Fica aquela coisa chata de nutricionista, né? Ah, isso pode, isso não pode. Ah, mas eu não vou mais poder comer batata frita, como que é assim, sabe? Aí aumenta o Uhum. nível de ansiedade e muitas pessoas acabam desistindo sem entender, né? Então, o que é o principal? Organiza a rotina, ver o que precisa melhorar e vamos focar só no que precisa incluir, né? Quais são as melhorias necessárias? O que eu preciso fazer para melhorar? Inclui, 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 inclui. Naturalmente, o que não faz bem vai perdendo espaço e vai se tornando eventual, certo? Uhum. E o Então, o que é primeiro ponto que as pessoas têm que anotar é o quê? Planejamento, certo? Que elas planejamento? não têm. Elas não. Isso é uma coisa importante. Se planejar Planejamento. para se alimentar, né? Tem que estar disposto, porque falar que é fácil, vai estar mexendo, nós vamos mexer no vespeiro, né? Vai mexer no que as pessoas mais gostam. Comer é gostoso. Só que Uhum. daí tem aquele ciclo, né? Você come, o alimento não te faz bem, ele te inflama, depois você fica mal, você fica pior do que antes. Aí fica aquele Uhum. ciclo, fica repetindo e a pessoa nunca melhora, né? Então, pensando em construção, levar o que é o simples que funciona, né? Como que eu vou construir essa base? Com comida de verdade, com o que vem da Uhum. natureza. Então, nós vamos focar em colocar vegetais, né? Tem que ter as verduras, tem que ter legumes, tem que ter as frutas, fonte de gordura boa, quando a dieta permite, licença, as sementes e as oleaginosas, porque quem é Uhum. protocolo e que tá aqui, né? Então, sementes É. oleaginosas, as boas fontes de gordura. Como que eu vou preparar esse alimento, né? Então, o que adianta? Eu chego com um alimento incrível, aí eu preparo ele de uma forma que ele ficou péssimo, né? Como que eu vou Uhum. higienizar esses alimentos? Então, eu quero deixar até aberto para o pessoal das maiores dúvidas, porque assim, a nutrição, ela é infinita. Então, cada Uhum. coisa que eu vou falar seria tema para uma live de 1 hora. Então eu vou dar É uma verdade. pincelada em tudo e depois a gente pode abrir para outras lives para falar do que o pessoal mais quer saber. Então, vamos lá, comida de verdade, certo? É o Uhum. principal. O modo de preparo, higienização, fruta, por exemplo, a gente tem que comer. Se a gente for parar para pensar, as frutas, elas são um presente maravilhoso, né, da mãe natureza. É um Uhum. presente que as plantas elas dão pra gente. E tem dietas que acabam colocando as frutas como vilãs, porque elas têm frutose, isso, aquilo. Concordo que dietas low carb ou dieta cetogênica tem algumas frutas que são incluídas por um período, mas não vamos abolir as frutas de jeito nenhum, porque as frutas são incríveis. Elas É, são eu, alimentos de alto valor nutricional. eu tenho enxergado a dieta mais hoje em dia como, assim, low carb, cetogênico, como estratégias, né? Não é Sim, algo que você vai fazer pro periodização, resto da né? vida. É, Exatamente. e daí são Essa fases. mudança aí as pessoas precisam entender. E outra coisa que é importante que você tá falando alimento de verdade, mas é importante também você saber escolher os alimentos que você pode comer, que não são orgânicos e os que são orgânicos, né, Cássio? Porque a gente tem que sempre dar preferência ao orgânico, né? Sim. Aquele defensivo agrícola ali, ele acaba cobrando um preço caro para a saúde das pessoas, né? Eu estou falando de Itapira, né? Aqui é uma cidade de interior, então é mais fácil, um pouco mais acessível do que é em São Paulo. Aqui a gente encontra com Uhum. mais facilidade. Tem muito produtor local. Uhum. Mas tem que dar preferência para os orgânicos, tem que dar preferência para o que é sazonal, né? Eu falo, vai comprar, tá muito caro? Não, não é época. Então deixa essa, pega outra. Tem que respeitar, Uhum. né? E então vamos lá, verduras e legumes. Eu vou falar algumas coisas, depois eu vou organizar toda uma rotina de um dia, sendo breve. Uhum. Tem que comer no almoço e no jantar. Vamos parar para pensar, né? Eu ainda tenho paciente que se aventura a comer no café da manhã, né, doutor Cláudio? Uhum. Eu como no café da manhã, no almoço, no jantar. Porque não tem gente que toma suco verde no café da manhã, então qual é o problema em colocar uma couve no omelete, né? Bate o salsão, É.
no suco verde, qual é o problema de colocar o salsão na omelete? Então, dá tudo certo. Dá para pôr brócolis, enfim. Eu recomendo sempre começar as grandes refeições pelos vegetais. Aprender a montar uma salada e ter prazer no comer aquilo. Né? Então, Uhum, notar, eu gosto de coisa crocante, então dá para colocar um gergelim nessa salada, dá para colocar uma amêndoa, sabe? Deixar esse momento uhum. prazeroso. Mas eu sempre ensino, pela nutrição funcional, comer 10 minutos de salada, principalmente quem tá aprendendo a equilibrar e tem que consumir mais vegetais, porque precisa aumentar a fibra, certo? 10 minutinhos de Uhum. salada, um prato grande, ok, para aprender a comer devagar. Mas uma coisa que eu descobri, eu não gostava de salada, né? Eu achava horrível comer folha, essas coisas. E agora? Eu descobri que o problema é o tempero. O tempero é Isso. o fundamental. Tem gente que Então, gosta da tipo, salada mais molhadinha. aprender a gostar da salada sem tempero, eu acho que é uma arte difícil, mas você temperando muito bem ela, ela fica bem mais Dá pra fazer agradável, uns assim. molhinhos, né? Deixar do gosto. É, Bom, isso faz muita diferença, né, Cássio? Porque agora eu já sinto falta, por exemplo, vou comer e já sinto muita falta da salada quando não tem, sabe? E eu tô colocando, ajuda muito na saciedade quem tá perdendo peso, né? sim. E a importância de comer os vegetais crus, porque quando a gente esquenta no processo de cocção, a gente perde muito, principalmente o complexo B, né? Uhum, Então, pode comer verdura refogada? Pode. Os minerais não perde, mas vitaminas, uhum, principalmente do complexo B, perde muito. Vitamina C. Então, vale equilibrar, certo? uhum, As frutas, recomendo de 2 a 3 por dia, sempre dando uma variada, tentar não repetir, né? Então, por exemplo, eu vou comer abacate e morango no café da manhã, uma laranja à tarde, e não sei se vou uhum, comer alguma coisinha à noite ou não, mas pelo menos umas 2, 3. Não precisa ser em excesso, uhum, mas o sucesso da nutrição está nas cores, está na diversidade, porque cada alimento ele é rico em uma coisa, né? Nós vamos uhum. descomplicar as vitaminas, né? Aí depois a gente explica melhor. É verdade. Bom, daí vamos falar de higienização. Eu já fiz post ensinando a tirar agrotóxico, diminuir, né, o agrotóxico de frutas. Isso já tem no meu Instagram. Dá para usar ozônio, dá para usar solução salina, dá para usar com vinagre. É, Geralmente, o Depois que eu que você posso recomenda, reforçar. Cássio? Aqui em casa, Assim, eu é, geralmente, como que é uso, o processo que você faz? eu lavo, aí eu Uhum, deixo de molho por 10 minutos na água, troco a água uhum, 10 minutos na solução ou de vinagre, que eu compro vinagre de álcool mesmo. Aqui em casa eu uhum, tenho filtro com ozônio, né? Então aqui em casa, uhum. hoje em dia eu faço com ozônio. Mas A gente faz com ozônio também aqui em casa. Você percebeu que dura mais? os morangos O, principalmente. os morangos, é Morango, verdade. é. E daí tem a medida do vinagre, 50 ml para cada litro de água, não é tão pouquinho. Então Uhum, tem gente que vai lá, uhum, pega a bacia de salada e dá uma molhadinha só assim no vinagre e acha que tá uhum, bom. Não, tem medida uhum, certa, né? uhum, 10 minutos depois lava. Para uhum, fazer com, eu recomendo solução clorada para pacientes imunossuprimidos e que realmente precisam fazer com a solução clorada. uhum, Ozônio é super eficiente e o vinagre também é eficiente. uhum. Bom, claro que eu vou pedir para evitar fritura, né? Então, assim, chega com uma couve-flor, vai lá, passa no ovo, na farinha e frita no óleo. Aí, o que que adiantou? Uhum. O que que fez com a couve-flor, né? Então, assim, diminuir fritura, É, faz parte. diminuir os óleos, muita dúvida com o que cozinhar, né? Com que óleo? Recomendo azeite. Tem um estudo Uhum. recente da USP que o azeite é o melhor óleo, assim, é o que mais preserva os nutrientes dos alimentos. O pessoal tem muita Você dúvida. gosta de óleo de coco também, não? Ou Óleo você de acha que coco extra virgem, eu não recomendo os óleos vegetais hidrogenados, né? Óleo de soja, milho, canola, margarina de jeito nenhum, né? margarina deveria ser crime? Nem Não deveria formiga mais ser come crime. margarina, imagina. Margarina não. Mas daí, o óleo de coco sim. Dá para fazer uma manteiguinha de azeite, né? Colocar ervas no azeite, quem não consome produto animal. Uhum. E tem muita Mas eu dúvida, as acho que pessoas. aqui acho que cabe falar um pouco, Cássio, por que que é ruim o consumo desses óleos vegetais. Eu acho que as pessoas não têm muita ideia do problema que é Eles essa são questão da hidrogenados, proteção né? ômega.
Além de ser hidrogenado, a questão do ômega 6 e ômega 3, né? Que essa desproporção enorme gera um status pró-inflamatório, né? É, O seu organismo fica mais inflamável porque você tem uma desproporção de ômega 6 e ômega 3. sim. São gorduras aí que vão acabar impactando na produção de substâncias pró-inflamatórias. Você quer falar alguma coisa? Quer que eu fale? Pode Acho que é explicar uma. o desequilíbrio, né? Daí o desequilíbrio do É, ômega 3, a falta do ômega 3, que é mais escasso isso. na alimentação, porque os peixes hoje em dia eles não são cultivados em água tão frias, né? Uhum. Tem o ômega 3 de chia, de linhaça, mas se você quiser fazer sua explicação, pode passar. Não, acho que vale a pena salientar assim, que a dieta mais moderna, ocidental, ela tem dois problemas graves, né? Um, eu acredito que você vai falar ainda, que é a questão do carboidrato simples em grande quantidade, né? Predominância de carboidrato simples na alimentação e baixa quantidade de fibra. E gera uma chance maior da pessoa levar uma resistência à insulina e com isso evoluir com a diabetes, pré-diabetes, coisa que você deve estar vendo, Uhum. é aquela coisa que você vê todo dia, né? É a tipo de situação que você vê com todo mundo. E as pessoas também estão ganhando muito peso, né? Síndrome metabólica, eis o exemplo aqui. Mas tem essa outra questão também, que é a questão da proporção de ômega 6 e ômega 3 na dieta, né? O ômega 6 é um tipo de gordura que é pró-inflamatória. E o ômega 3 é um tipo de gordura anti-inflamatória. E a gente está muito longe da proporção ideal que deveria ter de ômega 6 e ômega 3. O ômega 6 está presente principalmente nesses óleos vegetais, que a gente não consome, mas a maior parte das pessoas Pessoas consomem, né? consomem. E aí isso acaba gerando uma alteração, porque o ômega 6 e o ômega 3 eles competem pela mesma enzima. Então as substâncias anti-inflamatórias e pró-inflamatórias, elas vão acabar sendo influenciadas por essa proporção. Se você consome igual lá nos Estados Unidos, eles fazem uma estimativa que tem uma proporção de 40 porções de ômega 6 para cada uma de ômega 3 na dieta. Então, Uhum. uma situação muito pró-inflamatória. E o ideal tem estudos, tem autores que avaliam que o ideal seria 1:2 ou até 1:4. Então, uma porção de ômega 6 para uma de ômega 3 para 4 de ômega 6 no máximo. E aí a gente começa a ter muito problema em relação a isso. E o ômega 3 na nossa dieta acaba ficando muito restrito por essa questão que você falou. Uma dúvida E, frequente também é sobre cozinhar com a banha de porco, né? uhum, Que é natural, sim. Só que hoje em dia o porco ele não tem uma boa alimentação, ele come ração de milho, de trigo transgênico e tudo que é ruim que o porco come vai para gordura. E se a gente vai cozinhar com a gordura, essa gordura não tá ok, certo? uhum, E então, para cozinhar com a banha de porco, é uma gordura saturada. Recomendaria uma uhum, quantidade bem pequenininha, mas com gordura de porco orgânico. uhum. E também não recomendo para pacientes inflamados, pacientes com fibromialgia, que agudiza o quadro de inflamação, esses pacientes sentem mais dor. Então, no geral, eu acabo não recomendando cozinhar com gordura de porco. Uhum, Prefiro azeite, soltinho azeite, ômega 9, uhum, certo? entendi. Bom, Certo. outro detalhe, abusar de ervas, abusar dos temperinhos naturais e excluir os temperos industrializados. Não vou falar marcas aqui, mas o glutamato, né? Preferir sal integral que tem mais minerais. Você não quer falar do Sazon, né? Não, nem do Ajinomoto, que confere sabor, mas que causa uma dependência. Não, não vou falar. Nem do caldo quinoa também. Não, não vou falar do caldo. Bom, a hidratação é muito importante, né? Eu sempre ensino, acorda. Eu tenho ritual, acorda, olha o céu, raspa a língua, aí toma água. Recomendo para adultos, no mínimo 2 copos, assim que acorda, que a gente levanta desidratado e Uhum. precisa tomar água para ajudar a eliminar toxinas, já estimula o funcionamento do intestino e tem que manter essa hidratação o dia todo. Recomendo ir Não, mas diminuindo a água só por fim de aqui desejo. todo mundo se hidrata bem. Aqui todo mundo bebe a quantidade que deve de líquido por dia, Cássia.
pessoal não tem É? esse problema, não. Seus seguidores É, tomam? Ah, não, meus pacientes, eles não, não todo tomam mundo também. aqui, ó, eles bebem água, tem certeza, né, Eu, pessoal? eu recomendo diminuir a água a partir das 6 e tomar ir parando 1 hora antes de deitar, que é para não levantar de madrugada, né? Não levantar à noite para urinar e acabar atrapalhando o sono. A importância de regular o ciclo circadiano, né? Nossa geração tem mania de dormir tarde, ficar no celular e regular o claro escuro, observar mais os hábitos dos nossos antepassados, tudo que eles faziam. Eles dormiam cedo, eles acordavam cedo e não tinha nada disso, né? As pessoas elas não entendem o quanto isso faz mal para a saúde. Eu estava estudando exatamente sobre isso essa semana, sobre essa questão de como a alteração do padrão de sono acaba impactando, aumentando a resistência à insulina, porque quando você tem uma privação de sono, você começa a alterar o equilíbrio entre a grelina e a leptina, né? Isso vai acabar alterando a questão da fome. Se você fica com privação de sono, você vai acabar aumentando a fome durante o período diurno. E aí você vai acabar comendo mais. E aí você entra num círculo vicioso, né? Sim. Você começa a ficar cada vez mais doente. Porque aí você fica mais sonolento durante o dia. E aí você não vai querer fazer atividade física. E aí a casa cai, né? Aí perde aí a É. estrutura, aí você está falando dos pilares aí para uma boa saúde, e a casa cai. O intestino deve funcionar regularmente. O intestino é o nosso segundo cérebro, né? Nossa saúde começa pelo intestino e as doenças geralmente elas começam no desequilíbrio intestinal. Então, atenção, avaliar a necessidade de incluir mais fibra, se realmente a quantidade de água que está tomando, observar. Isso é muito importante, né? Se tem alguma intolerância a algum alimento que você come e ele causa um desconforto e é frequente, você sabe que não te faz bem, mas insiste naquilo. Não deve, né? Procura ajuda. Uhum. O pessoal acaba negligenciando essa questão da fibra também, né, Cássio? Porque, em geral, as pessoas não batem 25 gramas de fibra nunca nessa vida, né? E o que, numa uma dieta, o que traz saciedade é fibra e proteína. Então, é você bater fibra Uhum. e proteína, ok. Carboidrato, ele entra, sim. Não sou carbofóbica, tem carboidrato, só que o Uhum. carboidrato em excesso não vai trazer benefício, né? É. Ainda Então, mais o simples, né? Que é o que as pessoas estão comendo. que é o que vicia, né? Que as pessoas comem, comem, comem. O É. complexo nem tem, nem come tanto assim, né? Bom, Aí se você fizer uma dieta com bastante carboidratos complexos, a pessoa vai chegar para você e vai falar que tem comida demais, né? Não, nossa, não não tô precisa, conseguindo, tudo não. isso, eu não consigo comer. Bom, É, janela de jejum noturna. Anota essa, hein? A noite não foi é. feita para comer, né? Perdeu o sono, vai ler um livro, coloca uma luz amarela, vai meditar, vai rezar, vai fazer um chá para ver se dorme de novo, mas não come, certo? Você sabia que isso aumenta a mortalidade, Cassi? Fizeram um estudo com pessoas que eram trabalhadores noturnos e durante a madrugada eles comiam. Essas pessoas elas tinham uma expectativa de vida menor que as pessoas que não trabalhavam de noite, que não comiam à noite. Olha só que loucura. Vai Eu morrer atendo mais cedo bastante por esse paciente doce. que trabalha no horário noturno. Aí eu Uhum, busco sempre equilibrar, sabe? A rotina do sono quando volta, todo o ritual uhum, do quarto, ter equilibrar. E para a maioria eu peço para uhum. não ficar comendo à noite, não. Muito menos ficar tomando energético estimulante. Bom, não assaltar a geladeira, né? A janela de 12 horas, vou falar um pouquinho de jejum, mas ali no final, a janela de jejum de 12 horas é saudável, é o mais fácil de fazer, eu recomendo para a maioria, né? O Eu hábito de acho que comer se de assaltar a geladeira fosse crime, eu já teria pego prisão perpétua já. Ainda bem que no Brasil não tem prisão perpétua. Bom, comer devagar, sentar à mesa, né? Já que a gente está falando de Uhum, alimentação em família, sempre que possível, sentar à mesa, mas sem o celular, certo? uhum, Tentar prestar atenção, já falei disso na outra live, né? Que o tempo, a sinalização do trato digestivo para o cérebro leva uns 15, 20 minutos. Se a pessoa come ali afobada, ela nem percebeu, ela já está procurando uma sobremesa porque para ela não estava bom ainda, né?
Então, E a situação vai ficar pior, né, Cássio? Porque você acaba alterando também a questão do esvaziamento gástrico. é. Se você consome alimentos, come muito rápido, não mastiga direito, os alimentos ficam maiores e isso aí vai fazer com que o alimento fique mais tempo no estômago, né? Você fica Uhum, com aquela sensação de peso, de desconforto, é algo que é bem ruim, né? É muito comum também as pacientes reclamarem disso, né? Para você, então, só deve falar disso. sim. Esses desconfortos, né, na primeira consulta ali. O equilíbrio do estresse, da ansiedade é muito importante. Não tentar controlar a ansiedade. Quando a gente tenta controlar uma situação, a gente já perde o controle porque fica ansioso, né? Equilibrar. Eu recomendo muito, assim, na primeira consulta, eu já converso com o paciente, eu estimulo muito, incentivo o contato com a natureza, ter esse Uhum, momento de pisar na terra, sabe? Pisar no planeta, meditar, se fortalecer, porque nós somos uma tríade, né? De corpo, mente e espírito. Então tem que equilibrar tudo. Não adianta só querer uhum, cuidar do corpo e não cuidar da cabeça, não cuidar da alma, né? É uma coisa só. Então a tríade tem que equilibrar. Observar se tem fome emocional, né? Já teve fome emocional, tia Cláudia? Comer os Tipinho. problemas, tá feliz, come, tá triste, come, tá frustrado, come, né? Uhum, E aí, mas é. comer, ok, eu também adoro comer, só que não é para comer as emoções, né? Não é para comer os problemas, então vamos procurar uma ajuda, certo? Eu tenho até um livro que fala sobre isso, que é um do Deepak Chopra. Você tem fome do quê? Não sei se você já leu. Beleza. É muito legal. Foi te impresso. Quero. Atenção, né? Quem sofre de compulsão, as dietas muito restritivas, que talvez possa levar à compulsão. Sabe aquele vai do 8 ao 80? Então a gente tem que Uhum, avaliar, cada paciente é único. Então, alguns, para ajuda na compulsão, o jejum. Outros não, nem uma pensam em jejum, alimentação. porque não, vai comer o dobro a hora que for comer, certo? É. O problema é quebrar a janela do jejum, Cássio. Eu percebi que pra mim é bem ruim. Geralmente tô Aqui com em muita casa, a regra fome. para quebrar o jejum, se vai quebrar na hora do almoço, é uma colherzinha de azeite pequenininha, pratão de salada, começa pela salada, depois vem para proteína. É assim. Uhum, Tem que respeitar a ordem. entendi. Porque se você tá com muita fome e já vai direto pro carboidrato, você come aquele pratão gigante, aí depois você fala, não deu espaço pra salada. Então Uhum. não adiantou, né? E o Gustavo é obediente nesse sentido? Não. Ele é Ele deve ser adepto de super jejum. disciplinado, né? Ele é mais do que eu, ele é adepto de jejum. Ele gostou. Uhum, Super se identificou. Quando ele está compulsivo, ele faz jejum e passa. De 18 uhum. horas. Estava se arriscando aqui de 24. Bom, Eu já fiz um de 7 dias, Cássio, você acredita? 7 dias? 7 dias. Aproveitou para fazer um jejum espiritual. Quando? Faz tempo, mas eu parei porque eu tava com muita dor de cabeça, senão eu ia mais. Eu quero fazer, eu Interessante. vou fazer um de 72 horas, aí eu vou postar, mas aí são 3 dias, né? 7 dias, Uhum. acho que não. Eu tinha uma reservinha, né? Aí eu vou explicar o porquê do jejum aqui, né? As pessoas vão acabar não entendendo. Porque o jejum, bom, deixa eu pular aqui para o jejum. Ele é uma prática que ele entra como estratégia, né? Algumas Uhum. pessoas adotam como estilo de vida, mas eu uso no consultório como estratégia. E muitos pacientes adoram. Então, o jejum Uhum. de 12 horas é o mais fácil de fazer. Mas daí vem o de 14 horas, Uhum. 16 horas, 18 horas e 24 horas. Daí eu vou parar por aqui, senão vão Uhum. achar que eu sou um maluco, né? Que Uhum. daí o corpo, nesse processo, nesse estágio de jejum, ele promove a autofagia, que é a regeneração celular, onde ele destrói as células não boas, né, as não saudáveis. Então é um processo de hormese, é aquilo que não te mata, mas te fortalece. Então dá uma judiada, é um estresse, judia, não é fácil de fazer. No jejum dá para ir tomando água, dá para tomar chá, mas é aquilo, né, jejum e oração. Não é tão simples, dá fome, dá tudo. Mas daí esse processo de hormese vai te tornar mais forte. O que também é uma hormese, é o exercício físico, né? Que a gente vai na academia, sofre, 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 fala, morri, mas passo bem. Vai ficar mais forte. Uhum.
O jejum, a dieta cetogênica também é um processo de hormese. O uso, tem pacientes que fazem, mas também como estratégia. Ninguém pega para fazer e faz continuamente. Eu gosto de periodização, principalmente para o paciente não entrar em platô, né? Isso. O banho gelado é uma hormese também, mas não é o banho frio, frio. Misericórdia. É o banho de gelo, né? De entrar no freezer e tudo. É, não Tá posso, tenho bom. Renault. E a sauna, que é, daí a sauna é Uhum. mais gostoso de fazer, que também é. Bom, vim falando de jejum, que daí é um tema que se muita gente interessar, a gente pode fazer uma live só para falar disso, né? Só de jejum. E uma coisa interessante, eu li que tem uma substância que ela estimula a autofagia sem você precisar fazer jejum, você acredita? Hum, ok. Uma substância muito importante. Eu tomei semana passada para melhorar minha dor no joelho. Quem tá acompanhando aí meus stories sabe o que que é. Ah, e agora veio na minha cabeça, mas eu não quero falar, esse é que falou errado, a cúrcuma. É a cúrcuma, é isso mesmo. Eu acertei, também. Bom, aí vamos Acertou. entrar. Eu preciso voltar nisso, né? Eu não tô conseguindo ler as perguntas, tem bastante pergunta aqui, eu não tô conseguindo ler. Bom, tem que é muito saudável incluir chá, né? Quem deseja desinflamar, porque quem que não tá inflamado hoje em dia, né? Incluir Uhum, os chás antes do café da manhã, antes de começar o dia, chá ou shot, né? uhum, Então, os mais anti-inflamatórios, dá para incluir chá de raiz de cúrcuma. Tem muita gente que não conhece a raiz de cúrcuma, que parece a raizinha do gengibre, assim, que é super fácil de encontrar. uhum. Chá É de bom para gengibre. colocar no arroz também, quando você... O ralador aqui de casa é colorido, tingido, porque Eu ensino a você vai fazer ralar a em tudo. conservinha dele, né? Conserva de cúrcuma e gengibre para deixar no vinagre de maçã. Aí dá para comer na salada também. Cortar bem Ah, é? Como fininho. é que faz? Passa essa receita para nós. É só Como se aprender a fosse cortar avisar. bem fininho, Ah, lâmina de restaurante japonês, sabe? E sei. daí coloca num refratário, num vidro e completa com vinagre de maçã, só isso. Nada de açúcar, né? O pessoal vai querer Não, fazer a um. minha conserva não é doce, ela é picante. Dá para fazer o shot, para fazer o shot com a raiz, tem que ralar no raladorzinho, pôr numa peneirinha. Aí eu indico no copinho de shot, você vai peneirar água com limão e passar o limão e espremer essa raiz. Se quiser Hum, fazer o shot com a raiz ou comprar em pó, uhum. né? Mas aí tem muito açafrão batizado, né? Com amido. Eu tenho açafrão em pó aqui que daí eu compro da Índia, que é puro mesmo. É Bom, mesmo? a Gustavo compra tudo aqui. Bom, o chá de cravo com Bem casca sim. de maçã. Quem quer, acha que acorda com retenção, que é um chá mais diurético, tomar um chá de hibisco ou de cavalinha. Ou quem tá com o fígado, né, que tá precisando fazer uma desintoxicação no fígado, um chá de boldo, um chá verde, né, os chás mais amargos faz bem pro fígado. Comer as verduras mais amargas, tudo que é mais amarguinho faz bem pro fígado Caqueja. Caqueja é bom. também. É, o chá antes de dormir e esse chá da noite, pelo menos assim, ó, já incluiu o chá no dia. E eu acho que eu tinha passado uma pergunta aí, né? Do incluir os chás para tapear a fome. Chá é bom para muita coisa. Eu tô tomando chá para não tossir, por exemplo. Porque eu estava com tosse e não dei uma tossida durante a live, né, Torvaldo? Olha só. Nós vamos passar aqui as perguntinhas para ver o que, que o pessoal quer saber. Mas o pessoal tá gostando. Mas Pelo menos. basicamente, se eu fosse ficar aqui falando do que a gente deve evitar, claro que evitar refrigerante, claro que tirar o álcool em excesso, tudo que é muito Uhum, frequente, então tirar o excesso de álcool, que seja socialmente, né? Não tô aqui para fazer um terror na vida de ninguém, falar ah, isso uhum, pode, isso não pode, mas com moderação, né? O excesso de cafeína, atendo muito paciente que chega pilhado, ansioso, mas daí eu vou ver, usa termogênico, toma quantos cafés, toma energético, aí depois não dorme à noite, aí quer uma solução para dormir. A ideia levanta com sono e quer a solução para ficar acordado o dia inteiro, sabe? Então, equilibrar isso. O consumo de cafeína. Cafeína, ok, mas quanto? Né? Porque tem pessoas que perdem o controle e acabam tomando de uma forma tóxica. Então, não recomendo depois das 4, dar uma limitada nos cafezinhos, quem é apaixonado, né?
Muitas pessoas têm o costume de consumir os ultraprocessados, então muita salsicha, mortadela, salame, presunto. O famoso peito de peru que leva a fama de saudável, mas não é, ele não é mocinho, ele é vilão do mesmo jeito, né? Todos eles têm muito fosfato, tem uma quantidade maior de sódio, tem a amina heterocíclica, né? Um monte de toxinas aí que as pessoas consomem. Então, que seja Salsicha muito quase caiu eventual. pra trás. Achava que salsicha era proteína, é praticamente gordura só. É um terrível, assim. Tava É vendo péssimo. a tabela nutricional, é péssimo. Bom, o excesso de farináceos, aí vai falar para Nutri que não come glúten, né? Mas assim, eu não como. Pacientes inflamados, eu oriento no processo de desinflamação, né? Mas o excesso não faz bem para ninguém. Que daí entra naquela questão dos refinados. O açúcar refinado, açúcar é açúcar. Então, algumas pessoas, eu vou trocar, eu vou usar o açúcar demerara, eu vou usar o açúcar mascavo, que é açúcar do mesmo jeito. Ele vai ter um pouco Uhum, mais de mineral ali, mas ele é açúcar, né? E isso uhum. deve ser evitado. Quem se identifica, levanta de manhã, comeu um pão, almoçou, chegou com fome no almoço, comeu um macarrão, chegou à tarde, estava morrendo de fome. Mas sério, comeu um pratão de macarrão. Vai lá na hora que Uhum. come, dá um pico de insulina, depois tem uma hipo de rebote, fica com uma fome absurda e vai procurar carboidrato de novo. Aí a pessoa fica naquele ciclo do carboidrato, né? Aí dá vontade de comer depois o docinho, né? É, Né? uma coisa é muito frequente. Eu atendo muitas pacientes, mulher é mais, né? Dependente de doce. Isso todo dia. Aí, Cassi, eu tô com muita vontade de comer doce, aí como que eu faço? O que que eu tomo? Tem sprayzinho, tem fitoterápico, dá pra aumentar o picolinato, só que assim, é autocontrole, é fazer a boa escolha no café da manhã, que o café da manhã vai determinar o dia inteiro. Uhum. Então, as boas escolhas, porque a hora que a gente levanta, a gente tá com a insulina mais baixinha, né? A hora que a gente tá com a glicose ali mais ok. Se você dá um pico absurdo com a escolha que você vai fazer, você vai ter uma hipo de rebote, depois você vai querer bastante carboidrato no almoço, você vai buscar doce à tarde ou ali de sobremesa, vai querer à noite e você fica aqui, ó. Então, para equilibrar e acabar comendo menos doce, os 2 primeiros dias é mais difícil mesmo, mas a solução é elimina, que depois você vai passar a semana inteira na boa. O primeiro dia é mais difícil. O Mas segundo. assim, eu não fiz assim não quando eu fiz a minha dieta, viu? Hum, Eu, eu fiz mais ou menos o que você falou. Primeiro eu comecei a seguir aquilo que você tinha me passado. Só que eu não tirei o doce, eu comecei só trocando. Então, em vez de comer chocolate, por exemplo, eu troquei por bananinha sem açúcar e foi por fazendo outras paçoquinha sem escolhas. açúcar. Só que aí a quantidade grande. E aí depois eu fui reduzindo progressivamente. E aí comecei com 3 bananinhas e 2 paçoquinhas. Depois de uns 2 dias, reduzi uma paçoquinha e uma bananinha. Depois tirei a paçoca. Aí coloquei 2 bananas normais e 2 bananinhas. Aí 2, 3 dias ia lá, modificava. Aí fui tirando a bananinha, depois fui reduzindo o tamanho da banana. Aí fui e coloquei gelatina diet, porque eu ainda tava com muita fome. Hum. E aí dava saciedade. Então é o mal necessário, aquela coisa da redução de danos. Aí fui reduzindo a gelatina e fui colocando a proteína. Aí a proteína ficou bem com a fruta. E aí coloquei isso no café da manhã e na verdade no lanche da manhã e no lanche da tarde. Proteína com fruta. Funciona muito bem pra mim, assim. E é um doce, né? Querendo ou não, um doce. Proteína Mas vegetal com fruta. o açúcar, ele é um dos. Ele vicia, né? Todo ser vivo tem afinidade pelo açúcar. Só que, para mim, também foi o açúcar. Quando eu parei, que eu não comia mais glúten, foi fácil, lácteo foi fácil, álcool bem eventual, o açúcar é onde eu escorrego também. É Uhum. gostoso, a gente gosta, acaba comendo. Só que tem que ir equilibrando, e é com o tempo. Daí cada um vai fazendo do seu jeito. O meu jeito foi tá radical pra mim, não ia dar muito certo, não. Porque eu vejo muito dessa questão do desconforto, sabe? Quando tá muito desconfortável, a chance da pessoa querer continuar naquilo ali é muito difícil.
Igual você chega lá, por exemplo, vou estar numa piscina gelada. Se a água estiver muito gelada, não vai aguentar ficar muito tempo naquele desconforto. Né? Então, o que eu fui fazendo é tentar reduzir o desconforto. Então, esse processo que eu fiz foi de redução de desconforto. Mas tem pessoas que, assim, elas conseguem fazer muito mais rápido, né? E acho que cada um tem um pouquinho dessa questão Cada do um no tempo seu tempo, para né? fazer. Então, É. recapitulando para organizar a rotina, regular Hum, o ciclo do sono, levanta de hum, manhã, tomar água. Se quiser fazer, uhum, quem quiser desinflamar ou algum objetivo específico, tomar o chá. Fazer um belo uhum. café da manhã, incluir uma proteína boa no café da manhã, tem que ter fibra nesse café da manhã, de evitar os farináceos absurdamente. Para quem não come ovo, o que que geralmente você De sugere de proteína, proteína? É. várias. Eu preparei um post que tá prontinho, com 5 ou 6 opções de café da manhã para postar, sério. Ovo, dá para colocar proteína vegetal, né? Essa que a gente Uhum, toma. Dá para colocar whey, colágeno, uhum, né? Uma paciente tinha uhum, perguntado, queria que eu falasse sobre body balance, que é peptídeo de colágeno, daí é só colágeno puro, uhum. mas dá para colocar. Frango desfiado, dá para colocar atum, dá para colocar tanta coisa. É, isso eu faço, mas você sabe alguma panqueca, alguma coisa assim que dá para você fazer sem ovo? Alguma? Tem as Tem que receitas disponibilizar as veganas. receitas. Tem que Ah, pegar as receitas veganas, mas tem. Tem sim. ah. Dá Mas para com usar índice biomassa glicêmico como baixo? base, dá para usar Ah, biomassa ou dá para biomassa, usar né? chia, né? A chia hidratada, ela vai substituir, a chia ou a linhaça, ela vai substituir o ovo. Eu teria que postar Nossa, mais receitinha a tia bacana. mudou meu intestino, assim, você acredita? Eu tava com um quadro de diarreia crônica, assim, que salvou a pátria foi a chia. Eu ensino muito a fazer o overnight para o café da manhã, o pessoal gosta bastante. O que que é o overnight? Conta pra nós, não Que é a esconde nada chia aqui não. hidratada, né? A chia É. hidratada, que daí você pode hidratar ela no leite vegetal, deixa ela Mas descansando e do dia a pra noite noite? toda. Você deixa na geladeira da noite pro dia. Vai Ela vai virar virar uma um bola de gude, porque pudinzinho. em meia hora, Vai virar um em meia hora ela pudinzinho. já desidrata tanto. Vai Vai virar um virar um. pudinzinho. Nossa. Aí dá para colocar a proteína, que daí a proteína já vai dar uma adoçadinha ali, né? E servir com fruta. É. Agora, para a Copa, eu vou fazer, né? Para a Copa, eu vou colocar espirulina para tingir e vou Ah, fazer com maracujá, para ficar verde e amarelo de Copa. Mas isso só na vai prática. ficar chique, hein? Vai. Bom, o que eu tava falando lá? Voltando lá pro café da manhã. Um belo café da manhã no almoço, inclui os vegetais. Uma coisa que é Hum, importantíssimo falar: dieta, principalmente quem quer emagrecer, que a procura é grande, né? Não existe na nutrição que eu acredito ter que comer de 3 em 3 horas para emagrecer. Isso não faz sentido. Aquela teoria, mas você tem que comer para ativar o seu metabolismo. Não, né? Então, o emagrecimento, déficit calórico, tem que ter equilíbrio dos macros, né? A gente tem que tomar cuidado para não estar faltando nada. Isso que a gente nem entrou no assunto de suplementação, que daí seria tema para várias lives. uhum. E que daí são muitos os detalhes. Mas, Mas essa questão é meio assim, acho que tem que muito individualizar essa questão da periodização da alimentação da pessoa, porque é uma coisa muito individual, né, cara? Tem gente que fica bem comendo, às vezes a pessoa consegue ficar bem sem comer 4, 5 horas. Tem outras ou pessoas que elas ficam não, 2 horas, né? Tem e pessoas que já ficam tem duas uma horas sem hipo, comer. né? Porque, É, assim, pacientes que querem hipertrofia, querem ganho, eles precisam comer até sem ter fome. Aí são os uhum, pacientes que têm que comer ali aquela cobrança, porque senão não tem ganho. Mas a pessoa tem que aprender, é muito individual, ela tem que aprender a escutar o corpo. Eu estou com fome, eu vou comer, eu não vou me torturar. Aí, uhum, dentro do que aquela pessoa do objetivo, da necessidade, por uma questão de saúde, a pessoa ela vai comer o que vai ser melhor para ela. Né? Mas se ela sentir fome, o que eu quero dizer, eu tenho pacientes que pedem assim, mas você pode dar uma declaração que eu tenho que parar no trabalho para comer? Então, qual é a necessidade? Se essa pessoa precisa ter um ganho, se essa pessoa tem uma hipoglicemia, ok. Agora, para quem quer emagrecer, não. Porque daí uhum. não tem necessidade. É isso. São aquelas É, historinhas que as pessoas contam que vêm de uma vida, sabe? Então não tem é, necessidade.
Mas uma coisa que eu percebo, para mim, essa comer mais ou menos de cada 2, 3 horas, para mim fez diferença porque é questão da compulsão, porque eu Sim. percebi que o Mas daí jejum é para muito mim, individual. Mas daí não é a regra. então, Ter que comer. Eu tenho que. exato. O que eu tô querendo Não, isso dizer aí é é aquela coisa loucura, tem assim, que ó. precisar. Eu tenho que comer para emagrecer. Se eu não comer de 3 em 3 horas, eu não emagreço. E planta isso na cabeça da Não, pessoa. sim, E sim. ela trabalha, e no trabalho dela, ela tem uma janela de 4 horas, 5. Ela não tá com fome, mas daí ela põe na cabeça que se ela não comer, ela não emagrece. Ela torna aquilo uma realidade. E não é. Ela pode comer a Uhum, hora que acabar o expediente. E tá tudo bem. É sim, isso que eu tô querendo dizer, entendi. né? Não vou brigar com você. Eu deixo você comer de 3 em 3 horas. Não, Eu mas te às vezes eu convidei para conto fazer uma jejum. refeição hoje. Hã? Mas assim, eu dou umas modificadas na dieta que você passou para mim. Eu dou uma subida no carbo, dou uma descida no carbo. Essa variação para mim funciona bem. Eu percebi que alguns dias assim com carbo mais alto melhora o meu treino. Só que aí não pode ser qualquer tipo de carbo. Se for carbo simples, acaba com a minha energia. Se for carbo mais complexo, aí vai de boa. E acho que é uma coisa interessante também você explicar para as pessoas elas entenderem um pouco disso, né? Que elas têm que saber que tem carbo que é mais simples e que o organismo vai ter um efeito X e o carbo mais complexo vai ter um efeito É, Y, um efeito o diferente. carboidrato simples, ele se transforma em açúcar. Ele só eleva a glicose na mesma velocidade do açúcar, assim, é muito rápido, né? Eu acho que seria mais Uhum. interessante a gente entrar nos alimentos mais polêmicos, de explicar. Algumas pessoas perguntam o que que é melhor, é o pão ou a Hum, tapioca, né? Dentro da nutrição que eu exerço, do que eu trabalho, né? hum, Eu acho que é assim, por exemplo, tapioca, ela tem um alto índice glicêmico, ela é um carboidrato simples, certo? uhum, E o pão depende, esse pão ele pode ser integral. A pessoa, se ela vai consumir o pão de farinha de trigo, eu recomendo o pão de fermentação natural, que vai ter uma digestão mais uhum. facilitada, enfim. Mas essas são dúvidas frequentes, né? Mas o que que você Mas, queria que eu mas pontuasse? assim, Carboidratos complexos, bons carboidratos para as pessoas comerem? eu acho que é uma questão, e também tem a questão da quantidade, né? Tem até uma paciente minha que falou para perguntar para você na live, por exemplo, qual que é a quantidade tolerável de carboidrato complexo que uma pessoa pode consumir? Isso é muito individual É também, né? muito individual, não tem como responder. Porque as pessoas elas precisam entender qual que é a diferença do carbo simples e do carbo complexo e dar exemplos. Eu acho que isso aí vai enriquecer muito para O elas carboidrato entenderem isso. complexo, ele tem mais fibras, né? Então, o Isso, que que nós vamos pensar? Em carboidratos complexos, vamos pensar desde o café da manhã? isso. Para esclarecer melhor? Então, vai, no café da manhã, o que que eu vejo que você tem colocado bastante? Farelo de aveia, Eu coloco aveia. farelo de aveia. Sim. Dá Todo para café da manhã, colocar sagrado. Sagrado. batata doce. Dá para Uhum. fazer receita caseira de alguns tipos de pão. No Instagram tem um monte de receita com farelo de aveia mesmo. Eu acho que assim, a número um para o café da manhã vai ser o farelo de aveia. Dá para fazer a banana da terra assada, comer com canela. Não falamos desses temperos, né? Não falamos da canela, do cacau. Vai ficar muita coisa para trás que não vai dar tempo de falar tudo. A fruta, a frutose, ela é um carboidrato simples, só que Uhum. ela tem muitos benefícios, ela tem muitos nutrientes, então sim, a gente coloca. Só que eu não potencializo algumas frutas, elas têm um índice glicêmico mais alto e dependendo se a gente precisa ter um equilíbrio maior, por exemplo, vai comer banana da terra assada no café da manhã. Dá para incluir Uhum. outras frutas com uma carga glicêmica mais baixa, dá para pôr morango, dá para pôr Sim. mirtilo, dá para pôr abacate, que daí não vai ter um desequilíbrio, não vai potencializar. Coco seco, né? Também é bom. E que daí entra nas gorduras boas. Na hora do almoço, Mas eu acho que as carboidrato pessoas complexo, elas não entendem qual que é o efeito da fibra no. Acho que é importante ela você vai explicar diminuir isso a pra ela. velocidade, né? Da absorção Dessa do açúcar, né? a carga glicêmica, né? A velocidade que vai elevar a glicose no sangue.
Quanto Isso, a mais fibra, insulina vai ter menos dificuldade de carregar essa quantidade de açúcar toda, né? Você precisa produzir e o menos que dá para insulina. fazer para diminuir essa carga glicêmica, o índice glicêmico na refeição, é Hum. incluir mais fibras, não fazer uma refeição sozinha, então incluir uma proteína na refeição. Daí são tudo estratégias, é que é tudo muito individual, mas, por exemplo, você vai comer um Mas as alimento que tem um sementes são índice muito boas de glicêmico. fibra, né? Você vai comer um alimento com índice glicêmico mais alto, daí você coloca Hum. semente, ou você E coloca proteína castanha também, né? junto, a castanha. A castanha ela tem que ser em dietas com mais restrição calórica, tem que tomar A minha não cuidado, tem porque ela castanha, tem não. caloria absurda. Hã? A minha não tem castanha, não. Como eu só consigo incluir aí uma colherzinha de chia aí por dia, mas pra salvar o intestino só. Mas Não come pra mim castanha. não tem jeito. Tem que restringir, é muita gordura, né, nas oleaginosas, né? Bom, as leguminosas, elas têm carboidrato também, elas têm um índice glicêmico mais baixo. Eu vi que o doutor Eduardo entrou aí na live, e se eu não falar da importância de deixar as leguminosas de molho de 24 até 48 horas de molho antes de cozinhar, trocar essa água, para diminuir a lectina, né, que é um antinutriente. Nossa, mais um Isso. tema de live. A gente tem muito tema de live. Eu comprei o livro que o Eduardo me recomendou. O doutor Eduardo é excelente. Ele me recomendou o livro do Paradoxo dos Eu Vegetais. Não tenho, sei se você já leu. Você eu tem? tenho. É livro de consultório, isso E, daí. e a gente aqui em casa, por exemplo, a gente faz a gente vai trocando a água das leguminosas. E aí a Raíssa, ela criou uma técnica dela de ferver com uma água, tirar toda E aquela trocar água ali que água. vai sair uma espuma. Tipo, não, ela não é só trocar água, ela lava o De novo. negócio, lava de novo, assim, tipo, tenta tirar o máximo. Acabou aquela espuma, ela vai, coloca outra água e vai fazer a leguminosa. Tipo, Adeus Lectina. Bom, Protocolo da doutora Raíssa Urbano. e quem aprende adota isso, não quer mais comer de outro jeito, porque não se sente mal, né? Acaba aquela flatulência, distensão quando come feijão. Bom, na hora do almoço, o carboidrato complexo, as raízes cozidas, só que só cozinhar. Se você assa, por exemplo, vamos dar um exemplo. A batata Hum, doce cozida, ela tem uma carga glicêmica. A batata doce assada, você diminuiu a água. Então não dá para comer o mesmo peso. Se você for pesar esse alimento, você tem que pesar ele cru. Porque depois que você assou, ele perdeu a água. Então não vale comer 100 gramas de batata assada se a ideia era batata comer 100 chips, gramas de então, tá batata proibido. cozida. Porque daí nisso que você vai lá e olha no rótulo e você fala, mas como assim? Assou, tá mais calórica? Ela pela quantidade, né? Você Uhum, desidratou só. A mesma coisa se aplica para os purês. Quando você vai fazer, quanto mais você apura o purê, o amido uhum, ele vai aumentando, ele vai ficando com o índice glicêmico cada vez mais alto, porque as moléculas elas vão quebrando. Então, uhum. aí que tá, você pode comer a batata doce de uma forma que ela é um carboidrato complexo, mas se você fica lá apurando no purê, você transforma essa batata doce num alimento de alto índice glicêmico. Então, é tudo técnica de cocção. Uhum. A Cássia, a gente vai ter que fazer mais umas 15 lives aí, Porque porque acabou já o falta tempo. E as 2 minutos. perguntas? E as perguntas? Senão não vai dar para salvar a live. Eu queria falar do arroz dormido. Eu queria falar um monte de Então, coisa. Porque daí a gente estava falando de carboidrato complexo. Tem a questão, né, que eu ensino os pacientes a fazer o arroz dormido, que dá uma diminuidinha no não, índice glicêmico, mas não, vamos fazer assim, eu vou fechar essa live, a gente abre outra e você fala mais um pouco, mas não vai mais uma hora, não. O pessoal ou tem que se dormir não, cedo. ou vamos abrir para as perguntas, depois a gente faz outra. Mas Porque vai cair a live, é muita vai conversa. A cair, gente faz vai outra. cair, já deu uma hora. Não, mas depois a gente faz outra. Foi uma delícia. Espero que tenham gostado. E as perguntas? Não deu para ver? Eu não consegui ver. Então, não, o pessoal aqui vai ficar chateado com Salve você. essa live, que teve gente que não conseguiu entrar. Tá, Eu nem consegui responder o que era melhor, o que eu prefiro, se é o pão ou a tapioca. Aí essa eu vou ter que postar no feed e deixar lá. responde pra gente rapidão, 30 segundos pra responder.
Qual A que é melhor? tapioca é Com? menos inflamatória, ela tem um índice glicêmico alto, mas ela não é inflamatória. Então, eu prefiro a tapioca numa quantidade menor. E associo essa Crepioca. tapioca com uma proteína e uma gordura boa para diminuir o índice glicêmico dela. Respondi. Então, eu sou o time Ah, tapioca. não, mas aí você escondeu o jogo aí. Proteína e gordura boa é muito válido Geralmente eu pra gente faço aqui. com ovo, Ah, azeite. ah, entendi. Mas não a tapiocona, não exagero na quantidade, entendeu? Porque sim, ela tem um índice glicêmico mais alto. Proporcionalmente, 100 gramas de tapioca vai ter muito mais caloria do que 100 gramas de pão. Mas eu estou Uhum, avaliando a questão inflamatória, uhum. né? Não, eu concordo. Concorda comigo? É, sim, sim, sim. Concordo, gênero é meu grau. Tem que obedecer. Ser meu nutricionista tem que obedecer. Porque tá Sou dando paciente certo. obediente agora. Demorei 2 anos para poder começar a dieta, mas Mas comecei. fez. Eu tô fazendo. Esperou o seu tempo, foi fazendo suas mudanças aí É, e eu sou mais lento, gradativas. né? É isso. É Tudo no aquela seu história tempo. da é a tartaruga e o coelho. Eu sou mais pra tartaruga mesmo. Mas vai. Eu espero que dê pra. Eu não vou conseguir ver, né? O Depois quê? todas as perguntas, eu não consegui ver. Não, a gente vai ter que fazer outra live. Só É. pra responder pergunta. Fazer uma live com o doutor Eduardo também para falar das lectinas, que eu acho que essa foi uma nova pro pessoal aqui. Nossa, poderia Meus chamar, pacientes hein? conhecem, explico. Explico sim, o livro O Paradoxo dos Vegetais é livro de. Fica aqui atrás de mim no consultório. Ai, o meu tá lá embaixo, mas eu também comprei. Sensacional. Tô lendo ele. Então é isso. Veja. Foi um prazer, Gostaria muito de cara. agradecer você, viu? Você foi sensacional aqui. Eu, Acho que as eu não pessoas. consegui responder tudo, eu não consegui falar nem tudo que eu tinha programado também, porque passou um tempo. É Deixa muita eu... coisa, a gente tem que fazer uma série de 15 lives para você falar tudo que você quer lá, Cássio. É muita É. coisa. É um tema Se muito couber, amplo, né? E muito importante. é. Isso aí tinha que ser Se matéria couber de em escola. 15 lives, tá ótimo. Verdade. Mas muito Deixar obrigado, aqui, viu? para quem me segue, não segue o Dr. Cláudio. O Dr. Cláudio é um médico de medicina integrativa incrível, que faz lives às 7 horas da manhã. Ele responde caixinha de pergunta. Vale a pena fazer amizade com esse doutor. Né, Dr. Cláudio? É, vem com a gente. Sim. E de verdade, Cássio, gostaria muito de agradecer você. Tenho uma gratidão imensa. Você me ajudou muito aí. A dieta que você fez funcionou muito bem para mim, encaixou muito bem. E estamos aí na luta, 41 quilos, mas agora só falta 39, então estamos aí chegando. Já passou de 50%. Já passou, já foi metade do caminho, mas está sendo muito bom. E a gente vai conversando aí. Muito obrigado de verdade. E já faço convite já para uma próxima live, a gente vai marcar aí. Vamos Porque tem organizar. muita coisa, se a gente for pegar, nossa, dá para fazer. Tem vários temas aí que as pessoas precisam de aprender, que é fundamental para elas poderem melhorar a saúde delas, né? Sim. Você tem muito para ajudar. As pessoas, eu tenho certeza que adoraram a Cássia. É ou não é, pessoal? Vocês gostaram ou não gostaram da Cassiana aqui? O que Ai, vocês acharam dessa live? Ela tá apreensiva aí, ó. não, o Tá com frio pessoal na barriga. tá tudo online ainda. Ó, que belezinha. Ó, Bom, tá. mas então é isso. O Muito pessoal já tá obrigada pelo esperando a convite. próxima. Muito obrigada para quem ficou presente aí o tempo todo. Me desculpa de não ter respondido, de não ter conseguido ler, era muito assunto. Me manda no Tá direct, certo. que daí, né? Manda no direct, manda na caixinha do Dr. Cláudio, que daí a gente vai respondendo. Isso. Um abraço para todos Verdade? vocês, um ótimo final de semana e vamos que vamos. Tchau, tchau.